Olá pessoal, muito bom dia. Aqui professor Kennedy França chegando para mais uma videoaula de tratamento de esgoto. Meu povo que está aqui comigo, que não me deixa só, do oitavo período de saneamento integrado, os heróis da resistência, mesmo com sono, na força do ódio, mas estão aqui, né? Karen Prachedes, Anthony, Maria e Duda. Cheiro para vocês. Que todos vocês aí estejam bem, tá certo? Vamos logo botar a tela para apresentar, né? Porque vamos ver se a gente larga um pouquinho mais cedo, né? Nessa primeira parte da aula, tá? Então você que está me acompanhando no YouTube, muito obrigado pelo carinho. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, tá? E clique no sino para ativar as notificações, né? E seguindo aí com o nosso protocolo, se você está interessado nesse material, entre em contato com a gente que a gente vai ter aí o maior prazer em permitir o compartilhamento para fins educacionais, tá? Nessa primeira parte da aula de hoje, a gente continua abordando os sistemas de esgoto. Então, a gente, só dando uma recapitulada para poder começar essa parte de hoje, eu lembro que na última aula, semana passada, a gente iniciou a definição de sistemas de esgoto e uma abordagem macro sobre todos os itens que compõem o sistema. Tá? Lembro também que exatamente na semana passada, acho que foi o que na terça-feira da semana passada, né, uma tubulação de esgoto foi afetada lá em São Paulo, na marginal do rio Tietê, acho, né? Porque estavam fazendo lá a obra do metrô e deu um rolo lá e uma tubulação grande se rompeu. Pois bem, nessas aulas de hoje, não sei se é nessa primeira ou na segunda parte, a gente vai ver exatamente o tipo, né, dessa tubulação, a característica dessa tubulação que se rompeu lá em São Paulo, tá? Só para vocês entenderem bem como é que a coisa se processou, tá? Então, pontuando isso, a gente continua essa abordagem pelas partes que compõem o sistema com o coletor de esgoto. Digamos que essa é a parte do sistema que é aquela mais próxima, né, da nossa realidade. Por mais que a gente não a veja, porque ela fica exatamente desse jeito, tá? Enterradinha, é o que está mais próximo da nossa realidade, tá? Obviamente, para quem é atendido por sistema de coleta de esgoto sanitário, tá? Então, os coletores, eles basicamente são as tubulações que recebem os esgotos das casas, tá? Então você vai ter, seja por coletores prediais, né, no caso de condomínios, de grandes residências, ou mesmo coletores individuais, como é o caso dessa figurinha aqui. Tem esse desenho, né? Cada casa aqui com suas caixas de inspeção, né? E a tubulação que passa na rua. Então, ó, essa tubulação é esta aqui, tá? Vejam que normalmente esses tubos coletores de esgoto, em linhas gerais, a gente tem uma tubulação central entre 100 e 150 milímetros, tá? E peças em 90 graus quase, tá? Flexível, ou com não digo nem flexível, mas num diâmetro, num desenho que, se vocês prestarem atenção, não é aquele joelho, como a gente fala, joelho de 90 que é fechadão. Ele é mais curvo. Por que tubulação de esgoto é assim? Para evitar entupimento. Porque, como a gente já viu desde da primeira aula, o nosso esgoto doméstico ele tem uma quantidade de sólido presente. Nesse caso aqui, principalmente, né? Porque você tem fezes humanas.
Então, o nível, a quantidade de sólido presente aqui, ela é considerável. Se você coloca uma conexão que tenha uma curva muito fechada, sei lá, vai que a pessoa é bem violenta na hora de produzir os seus dejetos, não é? E dificulta a passagem, né? Então, dessa maneira você consegue que diminuir a possibilidade de entupimentos, tá? Então, os coletores de esgoto, eles podem ser vistos, eles vão estar posicionados dessa maneira que está aí, tá? Se você tiver numa rede simples, você vai ter a saída do esgoto, dentro da residência vai existir, né? E é importante que exista uma caixa de inspeção, tá? Porque, sei lá, entupiu. Com uma caixa de inspeção você vai ter a condição de fazer essa manutenção, né, dessa tubulação presente na propriedade, tá? Depois, quando já vai para a rua, uma outra caixa de inspeção da companhia de saneamento, antes de chegar efetivamente na rede coletora com maior diâmetro, tá certo? Uma coisa importante, pode parecer óbvio, mas muita gente fica, né? Ah, se entupir aqui no proprietário, é o proprietário que vai ter que fazer sua manutenção, tá? Companhia de saneamento, ela garante e deve garantir a operação do sistema da porta para fora, tá? É importante a gente colocar isso porque às vezes tem pessoas que gostam de colocar a culpa no sistema, né, na companhia de saneamento, quando na verdade a culpa não é dela. A gente vê muito isso em condomínio. Condomínio, de vez em quando tem um rolo, alguma coisa, sei lá, alguém ou o próprio condomínio dimensionou de maneira errada a sua tubulação interna e dá algum problema e quer que a Compesa vá resolver. Ela pode até ir se chamada se o caso for muito grave, mas fora isso, você vai ter que resolver seus problemas, né? Então, é bom deixar isso claro, tá? Isso aqui é daquelas projeções, né, cartográficas que a gente já viu semana passada e que tem o objetivo de mostrar para vocês como é que se representa em termos cartográficos, né, em termos de planta, de representação em desenho, essa rede simples com rede de drenagem. Então, você, recordando aquilo que a gente viu semana passada, você sempre vai ter, né, em locais com saneamento, com tudo organizadinho, certinho, você vai ter uma galeria de águas pluviais para onde toda a água, né, de escoamento, água de chuva, ela vai seguir uma rede de esgoto. Normalmente essa rede fica mais próxima às casas para economizar também rede de tubulação, né, quantidade de tubulação, né, e as ligações das casas para a tubulação de esgoto, elas vão ser representadas por essas setinhas aqui. Uma coisa importante que nós já vimos e é bom recordar, em representação em desenho, principalmente para esquematizar malhas muito grandes, você precisa apontar o sentido de circulação dessas águas para que a própria pessoa, a própria equipe que for fazer a manutenção disso, sei lá, 10, 12 anos depois, ela, quando olhar a carta, ela ser autoexplicativa. Esse é o objetivo, tá? Podemos também, né, nesse caso aqui, foi o caso da rede simples, ou seja, é rede única que vai atender os dois lados, né, da rua, né, ambas calçadas, tá? A gente também pode ter uma rede dupla.
que onde cada calçada vai ter a sua rede, essa rede vai se encontrar, vai ser interceptada em algum momento, em algum ponto comum, tá? Normalmente em cruzamentos, tá? Esse tipo de rede ele vai ser muito utilizado quando você tem grande número de casas, tá certo? Casas onde a contribuição de esgoto seja relevante e aí uma rede só não dá vencimento. Aí você tem que colocar uma rede dupla, tá certo? Normalmente é desta maneira que se representa a localização do coletor de esgoto na via, tá certo? Normalmente é desse jeito. Então, você vai ter esse coletor de esgoto posicionado em alguma dessas partes, tá? Seja embaixo do passeio ou em algum dos terços ou mesmo no eixo da via, tá? Vai depender das condições locais. Normalmente, coletores de esgoto são colocados ou no terço mais próximo aonde você vai coletar das residências ou no passeio, tá? O passeio é mais difícil. Normalmente no passeio acaba se colocando tubulação de água, tá certo? Mas você tem basicamente essas duas possibilidades como sendo as mais prováveis de você ter coletores de esgotos instalados, tá? E aí, isso aqui é mais para que vocês entendam como é que é a representação, né, em planta desse tipo de cenário, tá? Então a gente vai ter aqui o muro da residência, as calçadas, né? A guia, que a gente chama aqui de meio-fio, né? E o lugar onde a rua propriamente dita, onde o carro vai passar, né? Os carros, todo o tráfego, é a faixa carroçável, tá? Coletores prediais vão ser os trechos de tubulação compreendidos entre a última inserção do subcoletor, ramal de esgoto ou descarga, ou caixa de inspeção geral e o coletor público ou sistema particular. O que é isso? Coletor predial é isso aqui, ó, essa ligação, tá? Então, você tem a propriedade, você tem a casa, e aí logo após a saída da casa, você é o ideal que tenha. A gente sabe que nem todas as propriedades, nem todas as residências, elas vão obedecer isso aqui, tá? Mas o ideal é que você tenha, logo após a saída, uma caixa de gordura para poder reter um pouco dessas impurezas presentes nesse esgoto, tá? Uma caixa de inspeção, né, com se vocês olharem esse tubo inclinado aqui um pouco antes da caixa de inspeção, ele existe justamente para permitir a desobstrução caso esteja entupido, a manutenção prévia, tá? Então uma caixa de inspeção para você ver se está tudo certinho, se não está nada tapado, entupido, e a partir dessa caixa de inspeção até a chegada a rede externa coletora é o que a gente chama de coletor predial. É toda essa tubulação que vai reunir esse esgoto, vai deixar ele numa tubulação só para poder mandar para a rua, e aí a companhia de saneamento ela vai resolver essa questão, tá? Então esse coletor predial ele vai até as proximidades do meio-fio, tá? Algo em torno de 20 centímetros, como está aí, né? E a partir daí, quem vai instalar a tubulação e é responsável por ela é a companhia de saneamento. Aquele tubinho que a gente viu, né, lá no começo da nossa aula de hoje, tá? As ligações prediais que vão praticamente fazer o que? Ligar, o próprio nome ele já sugere, vai ligar a tubulação da residência com a rede de coleta,
tá? Então, normalmente vai se usar esse tipo de peça aqui, tá? Esse selinho aí que vai propiciar a ligação, né, daquele joelho, né, em 90 graus da tubulação da casa com a tubulação da companhia, tá certo? Existem também aqueles que são chamados de órgãos acessórios, ou seja, são partes do sistema que têm a sua importância porque eles vão permitir alguns desenhos e manobras no sistema, tá? Por exemplo, poço de visita. O que é o poço de visita? É por onde se consegue fazer a manutenção. São aberturas, tá? É a chamada boca de lobo, né? Onde o trabalhador, o membro da companhia, ele vai, né? Tem aquelas tampas, normalmente fica no meio da rua, né? Onde você tem aquelas tampas circulares, e aí, caso necessário, o trabalhador vai lá e entra no sistema. Então aqui a gente tem a pista, certo? Aqui a tampa. Normalmente essa tampa ela vai das duas uma, ou vai ser em concreto ou vai ser em ferro fundido, tá? Ultimamente nas grandes cidades tem se adotado o concreto, porque é mais barato, é fácil de substituir em caso de alguma avaria, né? Sei lá, a tampa quebrou ou coisa parecida, tá? E se você comparar, por exemplo, com a tampa de ferro fundido, o concreto você não vai correr o risco de roubarem. Porque acreditem, tem alguns lugares do Brasil que essas tampas, esses tampões de poço de visita, tampão de PV, em ferro fundido, nas cidades mais antigas, históricas, que essas tampas elas eram feitas, né, por casas de manejo de aço, né, o povo roubava para derretimento, para vender, ganhar algum dinheiro ou coisa parecida, tá? Então o cara chega, entra aqui, tá? Quando você tem um posto de visita desse, você vai ter uma estrutura, se não igual, mas muito parecida a essa. Você tem a tampa, logo abaixo da tampa a gente chama de chaminé, que é uma área para acesso mesmo desse trabalhador. A chamada peça de transição, que é onde ele, digamos assim, que é a porta de entrada de uma área ainda maior, que é o balão, onde esse trabalhador vai ter a condição de ter espaço para trabalhar, levar ferramentas que ele necessite para fazer o serviço de manutenção naquele momento, tá? E também para respirar um pouquinho, né? Então, e aqui você tem efetivamente o que? A tubulação em si, que o trabalhador vai precisar acessar. Essa tubulação aqui ao fundo, né, na parte de baixo do balão, ela vai estar, como o próprio nome diz, e tem que estar acessível. Então, se você tem uma tubulação inteiramente fechada em concreto, ela vai estar aberta, né, com o seu tampão aí acessível para que o trabalhador ele possa fazer os trabalhos, os serviços necessários de manutenção dessa tubulação, tá? Também a gente tem, se vocês observarem, prolongamentos para limpeza, porque não necessariamente o trabalhador ele precisa ir lá embaixo fazer essa manutenção. Ele pode, né, nessa área intermediária, através desse bloco de fechamento, que ele vai tanto abrir e fechar caso necessário, o trabalhador ele pode fazer, se a manutenção não demandar tanta coisa, tanto esforço, ele pode fazer a manutenção já a partir daí, tá? Então o cabo vai e entra, né, e fica aqui, né, não vou dizer com esse sorriso, né, e até se vocês olharem direito é um sorriso meio tímido, porque não é lá muito agradável você, né, trabalhar com
cocô, né? Por mais que depois de 15 minutos, sentindo aquele cheirinho, você se acostuma. O ser humano ele se adapta a isso, tá? Mas não é uma coisa lá muito agradável de se fazer. Mas graças a Deus que tem gente que faz esse trabalho, porque se não tivesse, a gente tava lascado, viu? O tio também é um outro exemplo de órgão acessório que também permite a inspeção e limpeza das tubulações, sendo que a grande diferença do tio para o PV é que o tio você não consegue entrar. Essa limpeza ela é feita através de introdução de equipamento de limpeza, mangueiras de sucção ou de injeção de pressão para liberar os tubos, tá? De qualquer elemento que esteja ali entupindo a tubulação, tá? Então vejam que aqui a gente tem dois exemplos. A gente tem um exemplo de um tio, né, com uma tampa com tubulações de acesso à tubulação de esgoto seccionadas, né, cortadas, para você poder colocar os mecanismos, os equipamentos para limpeza. Ou a gente tem um tampão já pré-fabricado, né? Isso aqui em PVC, tá? Onde você consegue muito tranquilamente colocar o dispositivo de limpeza e fazer a desentupir essa tubulação, tá? Outro exemplo de tio é justamente, vocês lembram daquela peça logo na saída das tubulações das residências que a gente mostrou os slides anteriores, que tem um tubo inclinado logo antes da caixa de inspeção? Pronto, o tio, certo? Você vai ter a tubulação em si, ok? Essa tubulação que recebe os esgotos, tá? E aqui você vai colocar uma peça, uma conexão, tá? Em Y, que vai permitir justamente que se insira esse tio para prováveis manutenções, né? Em uma inclinação de 22 graus e meio, tá? Então é basicamente isso. Você vai ter esse tampão aqui, o cara chega da companhia, chega lá com aquele jato de pressão, uma mangueirinha, coisa menor do que 100 milímetros, que é o diâmetro do tubo para inspeção e limpeza, e ele vai, coloca lá, colocou, chegou na tubulação, pronto, dando a pressão e desobstrui o tubo. É assim que funciona, tá? Esse tipo de manutenção, por exemplo, é muito útil, porque você, por exemplo, não precisa estar alocando tanta gente e muito menos interditando via para fazer buraco e acessar a tubulação, gerando transtorno para o povo. Se você chega com um caminhãozinho e coloca um dispositivo de pressão desse, você, além de fazer o serviço mais rápido, como consequência você gera menos transtorno para as pessoas, tá? Um outro tipo de dispositivo para limpeza, tá? É o TL, que tem o mesmo princípio, tá? Esses dispositivos de limpeza, eles sempre vão buscar o quê? Permitir às pessoas que fazem a manutenção acessar a rede sem invadi-la de maneira agressiva, tá? Coisas importantes. Essas tubulações, como elas são específicas, elas têm um objetivo de propiciar a manutenção das equipes, e essa manutenção ela exige, obviamente, um aparato de pressão sobre a tubulação. Elas normalmente estarão ancoradas em blocos de concreto, tá? Então vejam que aqui no TL também a mesma coisa, tá? Então você
ancora essa tubulação de acesso com bloco de concreto para manter estabilidade e você não ter problemas, né, situações desagradáveis enquanto você estiver executando o serviço, tá? Outro exemplo aqui de terminal de limpeza, neste caso, o objetivo é mostrar para vocês que é plenamente possível e é o mais recomendado em tubulações de esgoto que você coloque conexões que permitam uma suavidade no desenho, visando justamente o quê? Não entupir, tá? Então vejam que aqui as curvas, elas no máximo vão ter essa inclinação aqui, tá? 22 graus. São muito suaves, né? E permitem justamente que se acesse a tubulação lá embaixo e se faça uma curva até considerável. No caso aqui, se você comparar com o tampão inicial, né, de acesso, você tem praticamente 90 graus de diferença, tá, para o ponto de acesso inicial, e isso é feito de maneira bem tranquila. Caixa de passagem. O objetivo de caixa de passagem são dois. Além de você congregar fluidos de origens diversas, certo? Você permite o acesso à tubulação para também serviços de manutenção. Porque, veja, se você tem uma caixa de passagem dessa, você... Primeiro que esse tipo de dispositivo ele vai ser caracterizado por as tubulações provenientes de lugares diferentes. Isso aqui é um grande ponto de encontro. Então você vai ter um esgoto vindo daqui, dessa direção, outro esgoto que pode vir por aqui. Aqui está vazio, mas poderia muito bem, nessa caixa de passagem, você ter uma redezinha de esgoto vindo dessa direção onde está meu mouse. Tá? E congrega tudo nesse espaço confinado e daqui você direciona para a rede, para outro ponto que você queira levar esse efluente. Tá? Então, são, como diz aí, câmaras sem acesso localizadas em pontos singulares por necessidade construtiva, principalmente cruzamentos de via. Isso aqui é muito comum e é uma mão na roda, tá? Outro exemplo de caixa de passagem, esse aqui é massa, porque a gente tem exatamente o exemplo. A gente tem duas tubulações vindo daqui nessa diagonal, uma outra vindo de cá, mais uma vindo daqui e todas elas congregando para onde? Para esse tubo aqui. Então você junta esgotos vindos de várias direções e manda todos eles para um direcionamento só, tá? Então esses órgãos acessórios eles vão ter necessidade de existir nessas condições. Se você está começando a coleta de esgoto, se você precisa mudar radicalmente a direção de envio desse esgoto, por exemplo, você está numa rua, tá certo? O esgoto está numa rua principal e você quer que esse esgoto chegue na estação de tratamento que fique à esquerda. Então, como é que você faz? Você, nesse cruzamento, vai colocar uma caixa dessa aqui, e, obviamente, você precisa ser inteligente para respeitar as diferenças de altura da tubulação. Por exemplo, se eu quero que todas as águas que chegarem nessa caixa, elas sigam para cá, esse tubo de direção ele tem que estar no fundo da caixa. E as demais tubulações elas têm que estar um nível acima desse aqui. Que aí você evita, por exemplo, que haja o retorno dessa tubulação ou o represamento. Tá?
Então, mudanças de direção, reunião de coletores, para mudar a declividade de material, né? Mudar a declividade material ou diâmetro, tá? Isso aqui é muito importante, por quê? Porque isso normalmente, principalmente isso aqui, ó, de mudança de diâmetro, a gente vai ver nas redes coletoras num contexto macro. Você tem tubulações menores mais próximas das residências. Essas tubulações vão recolher esse esgoto e aí elas vão desembocar onde? Em caixas de passagem que vão interligar essas tubulações menores com tubulações um pouco maiores. Essas tubulações um pouco maiores que vão recolher todo esse esgoto de todas essas redes coletoras das ruas, eles vão se encontrar em redes ainda maiores, os chamados interceptores, que vão receber todo esse esgoto e levar para onde? Para o ponto final que se deseja, que é a estação de tratamento. Tá? Então, mudar a seção transversal, que é isso que eu acabei de dizer também, e seccionar trechos muito longos, porque se você coloca tubulações, por exemplo, de, sei lá, eu tenho 3 quilômetros de tubo em linha reta para levar esse efluente. Ok, eu vou colocar 3 quilômetros de cano direto, um colado no outro, um preso no outro, eu até posso. Mas aí eu vou criar um problema, que é o seguinte: se eu precisar acessar essa tubulação interior dela, como é que faz? Eu vou ter que seccioná-la, eu vou ter que cortar ela e aí precisar paralisar o serviço, seja no caso de coleta de esgoto, para poder fazer manutenção? Não. Então, você pega esses 3 quilômetros e assim, ó, a cada 500 metros a gente vai colocar uma caixa de inspeção, né, para poder verificar a tubulação e, se houver algum problema, agir o mais próximo possível desse ponto de gargalo do sistema. Tá? Então, é por isso que esses órgãos acessórios eles são adotados e extremamente necessários nesse período, nesses trechos muito longos. Tá? Depois disso, a gente tem os coletores tronco. Esses coletores tronco, pelas próprias fotos que estão aí, eles vão fazer o quê? Receber uma quantidade de esgoto maior de muitos lugares para o mesmo ponto. Tá? Então, esses coletores normalmente estão posicionados nas grandes avenidas, ok? E eles têm um material diferenciado. Aqui você não vai ver, por exemplo, cano de PVC de 150 milímetros, não. Você vai ver manilhas de concreto, ó, tubulação de concreto, uma encaixada na outra aí, com assentamento diferenciado. Então, por exemplo, para você colocar uma tubulação dessa, né, aqui, como é até um buraco raso, você consegue assentar essa tubulação sem maiores problemas. Quando você faz esse tipo de serviço a profundidades maiores, você precisa de escoramento em aço. Tá? Isso aqui é um bloco de escoramento que se coloca primeiro, cava, coloca essa peça, isso aqui é uma peça única, para poder segurar as paredes laterais e o pessoal poder fazer seu trabalho aqui. Tá? Então, esses coletores vão receber esses efluentes de muitos lugares. Para você juntar um tubo menor a um tubo desse, isso vai se fazer através das caixas, né, que nós vimos anteriormente nos slides. Tá? Depois dos coletores tronco, esses coletores aqui, eles vão levar o esgoto para essa outra parte, que são os interceptores, certo?
Então, são tubulações ainda maiores que vão receber todos esses efluentes, tá? Vai ter interceptor em todo lugar, professor? Não. Normalmente os interceptores eles estão colocados nos pontos mais baixos da área de coleta de esgoto e essa tubulação ela corresponde à parte final que está chegando na estação de tratamento, tá? Esse tipo de tubulação foi uma tubulação como essa que se rompeu em São Paulo semana passada, tá? Como a gente viu e eu mostrei para vocês quando nós mostramos, né, quando a gente exibiu o vídeo lá da TV Globo, deu para matar a charada porque essas tubulações são as que chegam nas estações de tratamento. Elas conduzem, né, o efluente para as estações de tratamento ou mesmo, né, para o lançamento final. Mas é mais comum o interceptor estar levar esse esgoto para as ETs, tá? Então, ó, aqui é um exemplo disso, tá? Considerando, por exemplo, canais, tá? Então você tem um canal ou um córrego onde você vai ter uma tubulação grande, tá? Com grande diâmetro, levando esse esgoto para tratamento até a estação, tá certo? Então, ó, outro exemplo aqui. Então, esses interceptores, eles normalmente vão ficar colocados ou em pontos específicos ou próximo, né, da faixa litorânea, tá? É por isso que se diz que o interceptor ou ele vai levar o esgoto para a estação de tratamento ou ele vai levar o esgoto para pós-tratamento para ser emitido, lançado através dos emissários, tá? Estes emissários que basicamente eles buscam o quê? Eles buscam receber as contribuições de esgoto, certo? E principalmente o esgoto tratado, tá? Então, você recebe o esgoto pós-tratamento da ET e precisa lançar, tá? Fazer a emissão, por isso que o próprio nome sugere, emissário, tá? Então, logo depois do tratamento, esse esgoto ele vai ser levado, é a última instância de tubulação existente e lançado normalmente em alto mar, tá? Então, ó, você pode ter esses 3 tipos de emissário, tá? No caso, o emissário que vai levar esse efluente para a elevatória e, consequentemente, para a ET, que também, né, vejam que os conceitos eles são muito parecidos. Nessa parte final eles acabam até se confundindo, tá? O emissário com o interceptor, tá? Mas todos eles vão ter essa mesma função, levar esse efluente ou para ser tratado ou, no caso, pós-tratamento para o corpo receptor para lançamento, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa antes da gente chegar no sifão invertido. Opa! Eita, vamos lá. Perdi a conexão, mas não se aperreie, porque a gente vai verificar isso aqui, né? Pronto. Conectar. Não, sem internet não, meu filho. Pelo amor de Deus, me ajude. Pronto.
Voltei. Caiu todo mundo, foi? Alô, alô? Estamos aqui. Cadê o resto do povo? Vamos lá, voltei à sala. Deixa eu avisar aqui. Né? Deixa eu avisar todo mundo. Então, mas estamos gravando, né? Então, o que acontece? Antes da gente voltar para aqui, certo? Para essa parte, como eu estava dizendo, antes da gente seguir para o sifão invertido, a gente tem exemplo de emissário, tá? Então, deixa eu olhar aqui o YouTube. Agora, Duda, voltei, viu, Duda? Eu tinha caído. Dá um feedback aqui para mim. Você conseguiu ver até aqui os emissários? Ou caiu antes e eu não escutei? Hein, Duda? Até aí onde o senhor falou. Até aqui, não foi? Pronto. Estou no 4G do celular. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Né? É bom que já está perto de acabar a primeira parte da nossa aula. Né? E eu quero mostrar para vocês o seguinte. Não é Shania Twain que eu quero mostrar, não. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Emissário submarino. Então, ó, vamos conhecer, tá? Deixa eu ver aqui esse emissário submarino de Santos, né? Isso aí, vai voltando, Anthony, porque minha internet tinha caído e eu tô no 5G agora, tá? Então, como eu estava mostrando para vocês aqui na nossa videoaula, tá? Eu falei até a minha internet cair nos emissários submarinos. E eu vou mostrar para vocês agora o que é esse emissário, para vocês entenderem como é que a coisa funciona, tá? Então, espero que a internet dê certo e vamos lá. Bom, o emissário ele faz parte de todo um sistema, né, o sistema de esgotamento sanitário, que como tal ele é um dos componentes do saneamento básico, e o nome já diz, saneamento básico está intimamente relacionado à saúde, né? Saneamento vem de saúde. Ele é a parte final de um tratamento, de uma sequência de processos que recebem o esgoto doméstico das residências de Santos e uma parte da área de São Vicente. Ele faz o que a gente chama de disposição oceânica desse material, ou seja, ele depois de alguns processos de remoção de alguns componentes, encaminha esse material para dispersão no mar de forma segura e de forma controlada. É importante ressaltar que o emissário ele não é simplesmente um tubulão jogado no mar, no fundo do mar. Vocês não vão chegar lá na ponta do emissário, mergulhar e achar um pneu que tenha saído dele, não vão achar um sofá que tenha saído dele, porque o emissário ele é parte é um equipamento que é parte de um processo de tratamento do esgoto. E aí o efluente já não é mais chamado de esgoto, o efluente é lançado no mar em situação calculada, prevista por modelos matemáticos, estudado, um grande tempo de projeto é destinado a isso, com todos os licenciamentos necessários. Antigamente, o esgoto ele vinha todo para cá, aqui da Baixada de Santos e de São Vicente, onde existia a rede coletora, vinha para cá e através dessa estação elevatória, onde nós estamos hoje, é uma estação de bombeamento, ele era encaminhado através da Ponte Pêncil, ele era encaminhado para a ponta do Itaipu, lá no Forte, e era lançado lá, até nessa época, in natura. Ele era simplesmente afastado, né? Então, a partir da década de 70, que foi construída a primeira estação de pré-condicionamento, que a gente chama EPC aqui em Santos, e aí começou a existir o pré-tratamento do esgoto, e nessa época é que foi feita a tubulação nova, já lançando aqui na Baía de Santos. Foi construída a plataforma do emissário, que todo mundo conhece, é o emissário, né?
Então foi construída uma plataforma para poder executar essa tubulação, soldar um tubo no outro e ir levando ele para o mar. Nós temos outras cidades no litoral de São Paulo e no Brasil e no mundo que têm emissários. No caso do estado de São Paulo, o emissário de Santos é o maior emissário devido à grande população atendida, toda a população formal de Santos e São Vicente Insular. É isso. Vejam que o emissário submarino, né, ele tem toda uma ciência, né? Isso aqui tem um vídeo que eu não sei o que é, mas são 12 minutos, né? Como eu ainda não vi, mostrando a construção desse emissário, tá? Depois, se vocês quiserem, né, bota aqui, ó, construção do emissário submarino, que com certeza vocês vão ter aí detalhes, né, e vão ver de maneira mais próxima como isso funciona. Então, o outro exemplo de emissário submarino também é o de Maceió, tá? E esse de Maceió ele é bem conhecido, por quê? Porque ele fica lá na praia da Ponta Verde. Eu quando, por exemplo, quando eu estive em Maceió, né, eu tive a possibilidade de conhecer o emissário. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui nessas imagens para a gente, né, ir observando com calma, tá? Então, ó o emissário aqui. Então, depois do tratamento, tá? Esse esgoto ele é conduzido, tá? Para o seu, no caso, a gente não pode nem mais falar de esgoto, como o colega falou lá. O efluente tratado, tá certo? Ele é conduzido para a sua dispersão e lançamento em algum ponto previamente determinado, tá? Você pode dizer assim, professor, mas pelo amor de Deus, que negócio feio, estranho, né? Isso é possível? A gente vai ver que tá certo? Existe legislação do CONAMA, a gente vai ter inclusive uma aula específica disso, tá? Que trata justamente dessa possibilidade de lançamento desse efluente tratado, tá? Em áreas específicas. Obviamente que para isso acontecer, você tem que ter licenciamento ambiental. Então, obviamente, para você ter uma licença para fazer uma atividade dessa, você tem que ter um estudo prévio, tá? Verificar os impactos ambientais, a possibilidade, a viabilidade disso acontecer, tá certo? Então, esse caso aí de Maceió é um caso famoso, próximo nosso. O Recife também tem. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, né, emissário submarino Recife, né? Posso até colocar. Confesso a vocês, eu sou um caba muito medroso com altura, com água, tá? Quando eu estive em Maceió, papai chegou e disse assim, que negócio é aquele? Aí a gente perguntou lá ao pessoal, né, da praia, né, os barraqueiros lá da praia, o que é aquilo ali? Disse, não, é o... Aí o senhor até disse assim, é o cano que joga o cocô do povo. Aí eu olhei assim, né? Claro, eu não tinha a vivência do saneamento que a gente tem hoje. Aí eu olhava assim, eu digo, meu Jesus Cristo. E é assim, desse jeito, para todo mundo ver, Estão lançando o cocô do povo assim, dentro d'água, né? Mas, obviamente, depois a gente aprende que é o esgoto tratado, né? Eu tive medo de ir aí. Porque, sei lá, esse negócio no meio do mar... Medo de gente que foi frouxa, certo? Naquele momento. Possa ser que hoje, depois de tanto tempo de conhecer mais, né, quando eu tiver aparecer de novo pelos lados de Maceió, quem sabe que eu não crio coragem e chegue aí, tá? Mas esse é um exemplo famoso, tá? Conhecido e assim, visível, né? Então, isso aqui
todo mundo vê e sabe o que é isso. Eu não sei se vai ter imagem aqui do emissário submarino do Recife, né? Cadê? Santos, emissário de Arembepe. Eu teria que dar uma pesquisada, mas eu sei que no Recife existe, tá, um emissário submarino que lança os efluentes tratados em um determinado ponto de mar aberto, tá? Mas é isso. Pelo menos vocês aqui agora, né, foram apresentados e foi mostrado a vocês o emissário. Sifão invertido. Sifão invertido nada mais é do que um dispositivo feito para transposição de obstáculos. Por exemplo, você tem terrenos com níveis diferentes, ou mesmo você precisa... você tem lá uma tubulação e no meio do caminho tinha um córrego, um rio, um riacho, alguma coisa. Mas você precisa passar a tubulação por ali. O que é que você faz? Você pode, né, colocar aqui esses dispositivos de acesso, tá? Esses postos de visita e entre eles interligados com a tubulação que vai passar por baixo desse curso d'água, por exemplo. Normalmente essas tubulações elas vão fazer o transporte desse fluido, desse efluente sob pressão, tá? É justamente para possibilitar, por exemplo, que esse efluente vá de um canto para o outro, tá? Então tá aqui, ó, mais um exemplo. Nesse caso aqui, passando o uso do sifão invertido por baixo de um canal, de um grande canal, tá? E aí você consegue fazer esse esgoto passar tranquilamente, tá? E vejam que, ó, você tem o posto de visita, a parte de limpeza, a tubulação de acesso para fazer a limpeza desse tubo, né? E a saída do outro lado, né? Outro exemplo de sifão invertido, neste caso, para você vencer diferenças topográficas, tá? Então aqui foi utilizado do sifão invertido para isso. Você poderia ter feito, por exemplo, uma tubulação em queda livre, né? No caso, pelo uso da gravidade, até poderia. Mas aí, quando a gente observa essa representação esquemática aqui, né, em planta, a gente vê que o coletor é bem grandinho, né? Então, para a situação problema ilustrada, verificou-se que a melhor condição, né, era justamente o sifão. Acredito eu também muito provavelmente essa deva ser um exemplo de tubulação longa, que você precise fazer com que esse fluido chegue, ainda que em algumas partes ele escoe, né? Ele siga por gravidade, em outras você tem que injetar alguma pressão para poder chegar no ponto final de destino, tá? Aqui a estação elevatória. Mesmo princípio da estação elevatória de água. Nas estações elevatórias, você precisa, o objetivo delas é fazer o quê? Que esse fluido saia de um ponto A para um ponto B, normalmente em áreas com dificuldade de topografia, para vencer desnível, tá? Então aqui, no caso da água, você injeta uma pressão de uma bomba para essa água chegar ou na casa das pessoas ou mesmo sair da estação, e aqui nesse caso você vai injetar pressão para que esse cocôzinho ele saia do ponto mais baixo para o ponto mais alto e chegue, por exemplo, numa estação de tratamento que está lá em cima, tá? Porque também tem isso, lembre-se, as estações de tratamento de esgoto, considerando que as suas tubulações, elas normalmente, né, a gente vai funcionar em esquema de gravidade, então você pode ter um ou outro dispositivo de tratamento, né, em pontos mais altos, tá? Mas, via de regra,
a estação elevatória, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer que esse esgoto possa transpor esses obstáculos para chegar na estação, ok? Então, um outro tipo de uso da estação elevatória que não é tão comum é na coleta de esgoto, tá? Por exemplo, tá na casa, para sair da casa para a coleta, né, na rua. Então, se por exemplo você tem uma casa que ela tá no ponto mais baixo e a tubulação de coleta ela tá num nível superior, você coloca, né, a companhia coloca uma bomba para fazer mandar essa pressão no fluido. Normalmente isso não é aplicado no Brasil. No Brasil, se você tem uma casa numa situação, num local de morro, por exemplo, numa área de morro, o que é que a companhia vai fazer? Vai mandar o teu esgoto para a rede de baixo, tá? Que lembrem daquela representação em malha que a gente viu na aula passada. Tá tudo trançado, a malha toda feita e a malha colocada em áreas de topografia, né? Pequenos morros ou montanhas, seja lá o que for. Então, se a casa está posicionada no meio do morro e você tem uma rede de coletora tanto acima quanto abaixo dela, obviamente que essa casa vai ser ligada na rede abaixo. Para quê? Para evitar justamente de usar um negócio desse. Porque é custo para implantar, é custo para manutenção e se quebrar, é custo para trocar. Então, é melhor você colocar na de baixo e mandar por gravidade, certo? Então, também na rede coletora, tá? Como alternativa ao aprofundamento excessivo e antieconômico dos coletores. Então, se você, por exemplo, né, tem essas dificuldades de acesso, então, para diminuir isso, você coloca uma estação elevatória para poder levar esse fluido, esse esgoto, para pontos de mais fácil acesso pela equipe de manutenção. Também no transporte, como a gente já disse, às vezes você tem tubulações muito longas e trechos onde essa tubulação vai passar, que você tem que vai passar por uma área montanhosa, né, que você vai precisar de fato fazer com que esse esgoto ganhe velocidade e chegue no ponto final. Então, nesses casos, para transporte, aí já é uma solução que não é muito rara de você ver a utilização de elevatórios para isso, tá? Então, eu quero saber se nós temos alguma dúvida com relação ao que a gente colocou aqui nesse primeiro momento de aula. É uma partezinha assim meio, né, às vezes um pouco cansativa, porque cada etapa do sistema que a gente vai vendo, mas para vocês entenderem como é que funciona a sistemática de coleta desse efluente e principalmente de transporte para o tratamento, tá? Então, já que ninguém se manifestou, então acredito eu que não hajam dúvidas, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma pausazinha, um intervalo para dar aquela esticada nas pernas, eu dar uma checada aqui na minha conexão de internet, se já voltou a banda larga, para a gente continuar a segunda e última parte dessa aula, tá certo? Então você que está no YouTube, não sai daí que a gente volta já já.